Namaskar, bom dia a todos e a todas. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre algo que faz parte da minha vida há muitos anos, que é o yoga. Eu ouvi falar em yoga ainda muito jovem, mas só comecei as minhas práticas de yoga e adentrar o mundo do yoga já tinha uns 33 anos. E desde aquele momento eu nunca mais deixei essa filosofia de vida, porque encontrei nelas muitas respostas para as perguntas internas e também o bom dia, Daniele, a mudança que aconteceu comigo no meu estilo de vida e também em certas posições internas, a mudança da minha mente, a mudança nas minhas emoções. Antes do yoga, eu tinha um comportamento muito tímido, muito retraído, com muitos sentimentos de inferioridade, motivada pela condição social, pela condição de infância, e isso foi se ampliando e se desfazendo dentro de mim. Porque nenhum ser humano ele vai trazer dentro de si como forma de expressar na vida nem sentimentos de inferioridade nem de superioridade. Até porque cada um de nós vem com uma condição interna de expressão divina. E isso é uma coisa que leva muito tempo para ser compreendido, até porque vivemos em ambientes e meios que não proporciona nenhum ensinamento nesse sentido. E mais do que o ensinamento, a vivência. Nós estamos apartados do nosso coração. Mente e coração vivem uma dicotomia, não caminham juntos. E a perda do sentir trouxe hoje para o ser humano uma condição muito baixa, uma condição que tira dele aquilo que é a sua natureza, a natureza humana. A natureza humana nasceu com a condição de pensar e sentir. O pensamento, ele é hoje extremamente reverenciado, mas não como um pensamento a favor do ser humano. É um pensamento utilitário e um pensamento direcionado para aquilo que o sistema precisa. Um pensamento baseado em valores coletivos. Um pensamento onde a diversidade e o individual não são valorizados. Bem, o yoga, ele tem uma condição muito especial. Ele vai, junto aos seus ensinamentos e às suas práticas, trazer para o indivíduo uma melhoria interna. Essa melhoria interna direcionando novas formas de pensar e também ampliando a sua condição de sentir. Por isso que nos dias atuais eles não têm muito valor. Por quê? O que se valoriza? Aquilo que é concreto e aquilo que se vê. Uma pessoa, você andando na rua, você vai olhar a forma da pessoa.
Uma pessoa forte, uma pessoa bem nos traços sociais de beleza, ela vai se sentir bem. Uma pessoa magrinha, uma pessoa que não tem os traços sociais de beleza, ela vai se sentir mal. Mas tanto uma quanto outra, elas têm um ponto central, um ponto comum. E esse ponto comum é o ponto que faz todos os seres humanos serem iguais. Como é que eu vou reconhecer a amplitude de um ser humano? Pela sua resposta às condições externas. Eu estava andando na rua e atravessei a rua. E um rapaz vinha numa moto bonita, com uma mulher bonita sentada do lado, jovem, os dois jovens. E aí eu atravessei a rua. E aí, quando eu atravessei, ele estava longe ainda, e eu estava um pouco afastado da sinalização para pedestre. E aí ele me xingou. E aí eu fiquei pensando, o que leva aquela pessoa internamente a agredir alguém que ela nunca viu? O que leva aquela pessoa a ter um sentimento de animosidade? Ela não está xingando a outra que atravessou, a mim. Ela está xingando a ela mesma. Porque ela está completamente distanciada daquilo que é bom para ela, daquilo que faz ela ser feliz, daquilo que vai trazer para ela uma condição de bem-estar. Então, nisso está o yoga. Quando eu estou... Hoje, quando se vê yoga, nós sempre vemos a condição do asana, da posição física. É difícil alguém pensar no yoga sem uma posição física. Mas é comum ter grandes yogis sem nunca ter feito um asana. Porque o yoga, ele é uma condição onde o ser humano vai, em algum momento, se assemelhar às condições divinas. E quais são essas condições divinas? Provavelmente, uma condição de animosidade não é uma condição divina. Uma condição de desrespeito também não é uma condição divina. E aí, como que se reconhece? A partir do momento em que o ser humano começa a manifestar aquelas condições que vão unir ele ao outro e unir ele a Deus. Que condições são essas? Uma condição, vocês devem saber muitas, mas uma das grandes condições é a condição da paciência. É da espera, é do respeito ao tempo interno e ao tempo do outro. Uma outra condição é a condição da gentileza. É uma condição suave, é como se fosse uma engrenagem. E essa engrenagem, ela tem uma lubrificação. E essa lubrificação, ela vai acontecer a partir do momento onde eu gentilmente me relaciono comigo mesmo e com o outro. Uma condição agressiva é como se fosse uma engrenagem que se arrasta, que come as peças de uma máquina. Então, uma condição paciente, uma condição gentil, uma condição amorosa, são condições que expressam no ser humano yoga.
porque essas condições unem. Essas condições não machucam. E aí, qual é o caminho que eu vou adotar para isso? Nós temos um corpo material. Esse corpo, como já descrevi aqui em várias lives, ele é um corpo de ilusão, porque esse corpo material faz parte de um amontoado de peças energéticas que se juntam e dão essa forma. E dentro dessa forma existe uma coisa que nós já sabemos, que é um eterno movimento. Já não sou mais a mesma pessoa que aqui chegou para fazer essa live. E nem nenhum de vocês que está nesse momento me assistindo. E aí, qual é a condição de uma prática física? Para que ela serve? Por que ela é direcionada? Quando eu estou numa posição de yoga, aqui chamo de asana, aparentemente eu estou parada, mas internamente está acontecendo um grande movimento. Todos os meus canais de energia, meus centros de forças, meus chakras, minhas glândulas, elas estão todas em plena ação. E junto a isso, essa plena ação, o que vai trazer para mim? Eu tenho nos meus músculos marcadas as emoções, as minhas vivências dessa vida e talvez de outras. E elas estão impressas na minha musculatura. Portanto, quando eu me coloco numa posição, essas marcas, essas impressões que estão no meu corpo, elas vão se abrindo à minha consciência, junto à respiração. E essa respiração, o que ela faz? A respiração é como se fosse um veículo, e é um veículo que vai conduzir a um ponto do meu cérebro onde estão guardadas outras emoções, onde estão guardadas, onde está o meu campo psíquico. E através da respiração, e através daquela posição que eu me coloco numa prática de yoga, eu vou liberando emoções que estão impressas nesse corpo. No momento que esses canais de energia, que essas impressões vão se abrindo à consciência, acontece uma elevação da minha mente. Junto a essa prática de respiração, eu vou também ampliando o prana de vida no meu cérebro. E essa minha consciência, vou energizando o meu campo físico para que essa consciência possa ser ampliada. Portanto, a mente de um praticante de yoga é uma mente que vai pouco a pouco entrando em patamares mais evoluídos. Porque nós temos uma mente comum, que é a mente para resolver problemas, a mente do dia a dia, mas nós temos outras mentes que são próprias dessa condição humana. Portanto, esses traumas, essas impressões que tem no nosso músculo através dos asanas e das respirações, eles vão se dissolvendo. Mas para que isso serve? Isso serve para me dar uma condição melhor de sentir e de pensar. Porque se eu tenho uma mente perturbada, se eu tenho um corpo dolorido,
Se eu tenho uma dificuldade interna, essa dificuldade interna, ela vai ser expressa no mundo externo. Portanto, fora e dentro é a mesma coisa. E isso nós podemos avaliar em nossa vida. Quando fora está muito perturbado, dentro também está. E as práticas de yoga funcionam como remédios. Remédios para que esse mundo interno possa ser acalmado e que esse mundo externo possa ser modificado. Porque a mente, ela sozinha, ela não dá conta. Porque se desse conta, o mundo já estava resolvido. Porque se a mente se acalma, ela vai dando voz a uma outra mente, que é o pensar com o coração. E quando eu penso com o coração, eu vou entrando num estado de yoga. Porque aquilo que está acontecendo com o outro, eu vou sentir. E quando eu sinto o que o outro está vivendo, eu vou me juntando. E aí, dando voz e vez àquilo que significa yoga. Yoga, no sentido da palavra, é yudi, juntar, é agregar. Agregar. E nós todos estamos agregados. Se a humanidade vivesse as bases do yoga, nós íamos ter uma vida muito feliz. Porque essas bases do yoga, essas bases de Yama e Niyama, ela vai nos dar uma condição de vida e de plenitude muito grande. As práticas de asana vai nos trazer liberação de impressões dos nossos músculos. A respiração vai acalmar as nossas memórias que estão no nosso sistema límbico. As práticas de olhar interno através do pratyahara e do dharana, e tudo isso vai nos levar a uma condição que é a condição de meditação. Essa condição de meditação vai nos trazer conexões com inteligências, com o campo cósmico e com os nossos mestres. Mas isso é muito difícil ainda de ver. Por quê? Por que é difícil de ver? Porque se o mundo está ancorado no mundo que se vê, nas práticas externas e no mundo externo, poucas são as pessoas que têm a sutileza de reconhecer o outro, de reconhecer aquilo que o outro está vivendo e de reconhecer o outro como parte de mim mesma ou de nós mesmos. E por isso que o yoga é ainda muito pouco difundido na sociedade. Porque nós vivemos hoje uma sociedade baseada em valores externos, baseada em mentiras, em condições degenerativas. E aí a grande importância da prática de yoga, porque sem isso nós somos arrastados a qualquer momento. E às vezes sem perceber. Ainda dessas vivências da cidade, ontem eu fui à cidade comprar uns temperos e estava livre, caminhei pelas lojas. Eu fiquei meio apavorada,
Porque são tantas coisas inúteis, tantas coisas inúteis. Se eu comprar uma peça, 2, 3, daqui a pouco a minha casa está abarrotada. E junto à casa abarrotada, minha mente também é abarrotada. Mas por quê? Por isso dessa importância de ter o discernimento, de ver o que é bom para mim, em que momento. Isso é remédio. Yoga é remédio. Nosso mestre Baba, ele coloca numa das falas dele que yoga, temos que incentivar as pessoas a praticar yoga. No individual, temos que sozinhos praticar yoga. No coletivo também. Porque yoga é a panaceia para todos os males. E aí não sou eu quem diz isso. É fácil de ver. Você vê um praticante de yoga com muito mais saúde do que o restante da população. Você vê um praticante de yoga envelhecer de forma mais saudável. Você vê um praticante de yoga com uma compreensão melhor da realidade. Ela não fica por aí achincalhando, brigando, botando defeito, julgando. Isso é próprio de um praticante de yoga. Além do que, é fácil a gente conhecer um praticante. Ele vai ter aquelas condições divinas que eu coloquei lá atrás. Uma condição de mais amorosidade, uma condição de mais paciência, uma condição de mais gentileza, mas de forma verdadeira, não como máscara. Hoje, o yoga, ele está despontando. Ele já tem o seu tempo áureo como humanidade e hoje ele está ocupando vários espaços. Faz parte desses pontos de luz de preparação para a próxima era. Nós estamos na finalização de Kali Yuga. Kali Yuga, essa era de ferro. Kali Yuga, essa era de degeneração humana. E o yoga é um dos caminhos para essa condição de liberação do ser humano dessas amarras de Kali Yuga. Vocês vão ver também, dentro dessa era de Kali Yuga, muitos falsos mestres. Também vai encontrar muitos falsos yogis. Por isso que nós precisamos da nossa prática constante, para que possamos ter o discernimento. Discernimento é o famoso livre-arbítrio que Deus, na sua consciência mais ampla, aqui na Terra, Jesus Cristo e outros mestres, deixou para o ser humano. O livre-arbítrio. Por isso que uma pessoa que hoje ela está em sofrimento, nós já comentamos isso também. Esse sofrimento faz parte de uma ignorância. Esse sofrimento faz parte de um egoísmo. Porque dentro desse planeta nós vamos ter dores. Dentro desse plano que nós estamos vivendo, nós vamos ter dores. Agora, a falta da compreensão dessas dores é que nos traz o sofrimento. Por isso que você vê que a compreensão de uma criança que sofre intensamente porque uma bala caiu no chão. E assim também somos nós, adultos. Quando ganhamos ou perdemos, nós ficamos nessa balança de sofrimento e de alegria. E aí, nessa profunda ignorância, vamos buscar
os nossos brinquedos, os falsos prazeres, a falsa felicidade, que estão sempre norteadas por coisas materiais, por sempre norteadas por condições vindas de fora e não de nós mesmos. Então, o yoga é um caminho de busca, é um caminho de encontro com a nossa verdadeira natureza e, mais ainda, com o nosso Dharma, o que viemos fazer aqui. E quando você descobre esse caminho e descobre a sua meta, você vai fazer o caminho. E qual é o caminho? O caminho é infinito. Nosso mestre, ele diz o seguinte, que nosso trabalho aqui na Terra é até o fim dos nossos dias, que não vamos morrer trabalhando, mas trabalhar morrendo. Amanhã, quando você acordar, antes de levantar, antes de sair para trabalhar, pratica um pouco, faz alguns asanas, respira, abre a janela e respira. E aí você vai ver como a qualidade do dia muda. Se você tiver oportunidade, frequenta algum lugar que tem práticas de yoga. Observa a qualidade dos professores que você hoje está fazendo aula, porque isso também é importante. Na semana passada nós fizemos uma live sobre microvita. E se você mora em Araruama, não esqueça do Espaço Ayum. O Espaço Ayum é um espaço dedicado ao yoga. Tem outras atividades, mas essas outras atividades também são yoga. E aí a Cristina, que está aqui lá de longe de Portugal, ela está dizendo que ela está meditando todos os dias. E eu vou concluir essa live trazendo para vocês, toda semana eu tenho uma frase. E essa frase não foi minha, eu ouvi e achei tão interessante. A humanidade está por um fio. E está mesmo. E esse fio é a psique humana. Porque o entulhamento mental está impedindo o ser humano de ver, de ouvir, de sentir. Não precisa dizer para vocês de onde vem esse entulhamento, mas seja de onde for, vá para a natureza, porque esse é o caminho. Vá para a natureza, receba dela os ensinamentos, respire, cante mantras e aguarde que você em algum momento vai receber a felicidade que tanto nós procuramos nessa existência. Namaskar, gratidão a todos vocês, a minha filha que está aqui, a Cristina, a todos os outros que estão aí, que também algumas pessoas que eu não conheço, mas que vocês possam disseminar pela vida essa verdade. Yoga é o caminho do progresso, é o caminho do desenvolvimento humano. Na vida individual, devemos praticar yoga. Na vida coletiva, também. E lembrar sempre que a panaceia é para todos os males. Yoga é remédio, é medicamento de vida. E gratuito, dado por Deus. Namaskar e até nossa próxima semana.